Olá, sou Rosana Pessati, pedagoga, psicopedagoga, mestranda em educação. Estou aqui para conversar com vocês sobre a disciplina Prática de Jogos Psicomotores, especificamente sobre a primeira parte, onde nós vamos falar sobre a relevância dos jogos psicomotores na infância, na vivência dessa infância. Se nós vamos falar de jogos psicomotores, como a própria terminologia traz, nós temos que entender um pouquinho sobre o processo motor. E quando nós falamos em processo motor, nós falamos então no desenvolvimento infantil, que se dá início lá mesmo dentro de uma vida uterina, ou seja, num desenvolvimento interno, lá onde a criança ainda está na sua fase de desenvolvimento, do seu crescimento uterino. Ou seja, o desenvolvimento infantil, ele é iniciado lá com a elaboração, a formação do cérebro. É um crescimento, um desenvolvimento constantemente modificado, né, tendo maneiras positivas e negativas em relação às experiências encontradas pelo ambiente. Então, desde que a criança nasce, ela traz esse desenvolvimento nato e conforme vai vivenciando as suas experiências, ela vai ter sim esse comportamento modificado devido a esse desenvolvimento, do lado positivo ou negativo. Se nós falamos de uma mudança de um comportamento, de uma mudança de uma aprendizagem, de um processo cognitivo, nós estamos falando então de uma plasticidade. Essa plasticidade neural que está totalmente voltada e atrelada ao desenvolvimento infantil. Ou seja, nós temos um cérebro que se modifica, sim. As primeiras experiências podem ter consequências duradouras na aptidão do sistema nervoso central, de aprender e armazenar as informações, podendo levar em conta no que diz respeito à aprendizagem cognitiva e motora. Então, nesse processo de um desenvolvimento do sistema nervoso, é que nós vamos, então, conter essas informações, tanto do lado cognitivo quanto motor. O que é o desenvolvimento motor, né? Se nós temos já algo vindo do nosso próprio organismo, nós podemos dizer que alguns dos nossos aprendizados motores não é tão importante assim, não é tão necessário assim ser ensinado, porque ele é estimulado e, na sequência, ele é demonstrado a habilidade que nós temos como ser humano. Ou seja, as próprias habilidades de agarrar, de engatinhar ou de andar. Mas é preciso que exista um espaço para que esse movimento aconteça. Quando a gente fala em espaço, não é um espaço somente de ambiente, mas sim um espaço para que se dê esse tempo ao desenvolvimento, que tenha essa estimulação, mas que isso vá crescendo, se desenvolvendo de uma maneira tranquila. O desenvolvimento motor, como qualquer outro desenvolvimento, como o cognitivo, não deve ser excessivamente exigido da criança. Ele tem que ser, sim, respeitado. Podemos dizer que o desenvolvimento motor ele é definido por um grupo de marcos com as realizações que se desenvolvem sistematicamente. E a cada habilidade recém-adquirida prepara, por exemplo, o bebê para lidar com uma próxima. Então, a gente pode dizer que esse desenvolvimento ele é linear. A criança aprende determinados desenvolvimentos, se apropria desse desenvolvimento, aprimora esse desenvolvimento para dar uma continuidade e conseguir alcançar o objetivo no próximo desenvolvimento motor, vamos dizer assim, ou a próxima etapa ou a própria habilidade. Falando em desenvolvimento motor, então a gente vai pensar no primeiro grande marco do desenvolvimento da criança, que é do nascer até aproximadamente o primeiro ano de vida ali, findando, né, nesse primeiro ano, ou seja, esses 12 meses. O que a gente pode perceber? Que entre 2 e 3 meses, a criança já consegue, sim, erguer a cabeça, consegue perceber, ter alguns reflexos, como de apreensão,
Nem sempre ele sabe fazer isso porque ensinaram, mas sim como reflexo mesmo. Se você colocar a mão na palma, o dedo na palma da mãozinha do bebê, automaticamente ele vai fechar, ele vai agarrar. Isso sim é um reflexo motor. Entre os 3 e 4 meses, quase todos os bebês já mantêm a cabeça erguida, ereta, quando alguém está segurando. E já começam, então, a se apoiar para sentar. Alguns já conseguem agarrar alguns objetos de uma maneira mais moderada, mas é o que se espera, basicamente, para essa fase. Lá por seus 7 até os 11 meses, as mãozinhas já têm muito mais habilidade. Elas já são mais coordenadas, já têm a condição de segurar mais os objetos e o movimento de pinça já está mais aprimorado aí um pouquinho. Os 6 meses já é o momento onde se tem o apoio para sentar. 8 meses já se consegue sentar sem apoio nenhum. Os 10 meses, aonde já se coloca sozinho, já começa a se arrastar, já começa a engatinhar. E 11 meses já consegue, então, ficar em pezinho, mesmo sem apoio. Os bebês, inicialmente, adquirem as habilidades simples e depois combinam em sistemas de ações, sendo cada vez mais complexo, permitindo um espectro mais amplo e mais preciso desses movimentos e um controle mais eficaz em relação a esse seu ambiente. Ou seja, cada um, como eu disse agora há pouco, vai fazendo com que se fortaleça a próxima habilidade. Né? Existe, então, essa consequência e essa sequência de movimentos. A prática da autolocomoção tem uma grande ramificação cognitiva e psicossocial, e que realmente aprender a se locomover ou andar requer uma quantidade grande de ramificações cognitivas e psicossociais que vão, inclusive, trazer um grande marco na vida da criança, que é após esse 1 ano, quando a criança começa a andar. Além de trazer essa questão de uma certa autonomia e independência para essa criança, porque ela já não precisa tanto do seu adulto para poder fazer esse movimento e ir em busca do seu desejo, mas é também em relação à questão desse desenvolvimento no geral. Há alguns bebês que passam diretamente do sentar para o andar, sem engatinhar. Não é algo assim que a gente vai dizer tão significativo. Esse desenvolvimento é importante que cada adulto que esteja junto com a sua criança entenda esse processo. Mas tem alguns fatores, como essa situação do sentar, ir para o andar e não ter o gatinhar, que é muito mais o desenvolvimento daquela criança do que realmente, não teve essa fase, eu tenho uma falha. Não é isso. Isso vai depender de criança para criança. Próximo aos 2 aninhos de vida, a criança, então, já começa a ter mais habilidades, ela começa a subir os degraus com mais facilidade. A partir dos 3 anos de idade, a maioria das crianças já tem o seu equilíbrio, já começa rapidamente conseguir andar, pular, saltar, às vezes até mesmo em um pé só. Também, aproximadamente aos 3 anos, as crianças, então, emagrecem um pouquinho mais e crescem rapidamente, pois já elas estão nessa fase necessitando dormir um pouquinho mais e ainda vão aprimorar algumas das suas capacidades, como correr, saltar, pular e até jogar bola. Então, é uma fase em que esse desenvolvimento motor ele está um pouco mais resistente, ele está mais amplo, ele está mais intenso, e essa criança, então, ela passa a praticar com muito mais segurança. Consequentemente, faz com que ela se desenvolva nessa parte fisiológica, no crescimento e no emagrecimento, porque ela consegue, sim, gastar até mais energia com todas essas habilidades motoras que ela já adquiriu. Ainda nesse momento, a criança demonstra e começa a demonstrar a sua preferência pela lateralidade. Então, é em torno dos 3, às vezes para os 4 anos,
que a criança vai resolver, né? Vai mostrar a sua aptidão para a mãozinha direita ou para a mão esquerda, como destra ou canhota. Nessa fase, então, ainda é importante que se tenha um olhar muito cuidadoso. Por quê? Algumas crianças, elas ainda demoram um pouquinho mais para alcançar essa lateralidade bem específica, e vai acontecer um pouquinho mais tarde ainda. Esse é o marco que eu diria que a gente precisa observar, né? E sim estimular. Às vezes as crianças não têm isso muito bem resolvido, ainda em torno dos 3 para 4 anos, mas é importante fazer essa estimulação. O ritmo do crescimento, então, da criança entre os 3 até os 6 anos, ele passa, sim, a ser muito rápido, mas muito particular. Por quê? Porque daí tem uma questão orgânica e uma questão da estimulação ambiental para essa criança, para que esse desenvolvimento aconteça de uma maneira ou de outra. Mas espera-se que ao findar mais ou menos os 6 anos, ela tenha conseguido alcançar todo esse desenvolvimento, sim. Motricidade, né? Quando se fala em motricidade, a gente pode dizer que é uma habilidade que ela vem ainda antes da aquisição da linguagem. E não deixa de ser um tipo de comunicação, porque muitas vezes, a partir da motricidade, dos gestos, é que a criança busca se comunicar. Ela também é entendida como uma expressão, um conjunto de expressões mentais, corporais, e que vão sustentar as funções psíquicas. É o que a gente pode dizer que é uma inteligência que é resultante e o resultado da experiência desse indivíduo. Ou seja, ela vem do que se é estimulado e, a partir disso, ela traz uma experiência para esse indivíduo. É por meio das experiências, né, como as ações que cada um dos indivíduos passam, que se integra em relação ao seu corpo e ao seu mundo exterior, transformando e se transformando, ou seja, eu me transformo e transformo o meu ambiente a partir dessas experiências e das minhas ações. Podemos dizer, então, que é por meio dessas experiências motoras que sim a criança, manipulando e sentindo todos os objetos que estão ao seu redor, no seu ambiente, é que ela vai sim construir os seus esquemas e formar então o seu pensamento. É uma aprendizagem ampla, global. Aí nós vamos ter algumas definições do que é essa inteligência, né? Podemos dizer que a inteligência é um conjunto de operações, que essas operações tratam-se, sim, de um conjunto de coordenações, que cada coordenação, ou seja, as coordenações, elas são conjuntos de ações, e essas ações são conjuntos de movimento, ou seja, existe toda uma engrenagem para que aconteça desde esse momento em que eu busco fazer algo pelo meu ato e até conseguir realizar, tendo essa ação como uma consequência. A motricidade para o Fahlon, ele traz, então, que esse desenvolvimento da criança ele vai acontecer mediante a ação motriz, ou seja, da motricidade que, consequentemente, vai regular a formação dos processos mentais. Para ele, então, existem 3 eixos importantes para essa evolução da criança em relação à motricidade. Essa inteligência, em relação à afetividade que essa criança recebe e com isso nós vamos ter o desenvolvimento de uma motricidade. Ou seja, tudo isso para que essa evolução se dê da melhor maneira. Motricidade, então, nós podemos dizer que são os estudos desses movimentos que visam entender sobre a tomada das decisões que nós realizamos mediante os movimentos, como desenvolvimento das divisões, das decisões e produções das atividades motoras. É o princípio do longo do desenvolvimento da aprendizagem. É a totalidade expressiva do indivíduo, que envolve e é envolvida por todos os sistemas dos centros motores do cérebro. Nós podemos dizer, então, que dentro da motricidade nós temos 3 funções. A função desse conjunto de motricidade receptora, ou seja, eu recebo
essa função para que esse desenvolvimento, esse ato motor ocorra. Eu vou elaborar, né, essa motricidade e eu vou efetuar, eu vou executar essa motricidade. Ainda em relação ao desenvolvimento motor, nós podemos dizer, então, que é o processo das alterações dos movimentos humanos, como um produto da interação entre o componente genético e cultural. Ou seja, eu tenho essa carga genética que vem a partir do meu organismo, e dentro dessa minha estimulação ambiental, dentro dessa cultura que eu estou inserida, é que eu vou me desenvolver de uma maneira mais específica. O desenvolvimento motor, ele torna-se primordial ao desenvolvimento perceptivo e cognitivo, pois participa da elaboração e na organização das estruturas funcionais do cérebro. Ainda dentro de todo esse desenvolvimento do motor da criança, nós ouvimos muito falar sobre a coordenação motora, né? Para nós falarmos de coordenação motora, que está totalmente envolvida com esse desenvolvimento, nós podemos, então, separá-la em duas classificações, vamos dizer assim. A coordenação motora fina e a coordenação motora ampla. O que seria a coordenação motora fina? É aquela habilidade de utilizar de maneira eficiente e mais precisa os pequenos objetos, utilizando pequenos músculos, principalmente ao se tratar das nossas mãos e pulsos, resultando então desses movimentos um pouco mais delicados e um pouco mais específicos, como por exemplo pegar os talheres, saber escrever com o lápis ou caneta, saber recortar. Isso são ações voltadas para a motricidade fina. Já a coordenação motora ampla, como o próprio nome diz, é algo que é trabalhado em relação ao nosso corpo. São os movimentos mais amplos, resultados de uma integração entre o sistema muscular, esquelético, nervoso e sensorial. Então, é uma engrenagem, vamos dizer, muito maior, aonde essa engrenagem toda faz com que esse corpo, esse organismo funcione de maneira sincrônica. É uma ação motora, porém de menor precisão. Ela é mais básica, fundamental e essencial na nossa adaptação em muitas situações. Ou seja, é o andar, é o pular, é o correr, é o estender o meu braço para acolher alguma situação, ou segurar algo maior. Então, ela acaba sendo dos movimentos maiores e mais amplos, enquanto a fina, eles são os movimentos menores e mais específicos, um pouquinho mais delicados, vamos chamar assim. Percepção corporal. O que seria isso? A capacidade que o indivíduo tem de perceber e entender o seu próprio corpo, de reconhecer as partes que compõem esse corpo, as suas dimensões e a relação que se consta em particular com o seu espaço. É uma noção que reforça a relação quase que periférica entre os fenômenos observáveis, dos estímulos e das respostas, sem considerar o papel das variáveis intermediárias entre ambos, como as afetivas e as cognitivas. Então, é uma noção que eu tenho corporal, o que é o meu corpo nesse espaço, como eu vou me movimentar, aonde eu estou indo em relação ao meu corpo. Para a criança pequena, isso ainda é muito difícil. Se a gente pensar numa criança que está iniciando o andar, né, essa primeira locomoção um pouco mais precisa, vocês podem perceber que essa percepção corporal ela ainda não tem. É algo que se chama de equilíbrio, sim, mas aonde ela vai, por onde ela passa, existe ainda, não tem aquela noção de quem é aquele corpo e para onde ele tem que ir. Nós podemos fazer um outro exemplo aqui, bem claro, que é aonde a gente fala daquela fase onde a criança passa a ter o seu estirão, ou seja, ela cresce rapidamente. Isso acontece geralmente no início da adolescência, onde as crianças ali, o menino e a menina, em torno dos seus 10, 11 anos, eles crescem muito.
Aí é um outro momento que não se tem muito essa percepção corporal. A gente costuma dizer que o corpo cresce, mas a cabeça nem tanto. E em algumas situações, esse adolescente, ele não dá conta mais do seu corpo e ele acaba sendo um pouco mais, vamos dizer assim, desengonçado em relação a esse corpo, a conseguir dar conta dele e até mesmo causando alguns pequenos acidentes de se bater, de se fazer algum enfrentamento em relação a algum móvel, alguma coisa assim. Ou seja, eu passo a ter uma dificuldade maior da percepção do meu próprio corpo. Mas isso é um momento de uma fase. E tanto a criança pequena quanto a fase da adolescência vai ser superada. Podemos dizer, então, que dentro da percepção corporal nós temos os desenvolvimentos. O perceptivo motor, esse controle ocular e a percepção da forma, que vão estar também articulados em relação a essa percepção corporal. Ainda falando nesse corpo em relação à sua própria percepção, nós temos algo que é muito importante, como o equilíbrio, a lateralidade e o ritmo. Equilíbrio. Ele pode ser entendido como a capacidade física obtida pela combinações das ações musculares com a finalidade de reconhecer e sustentar o próprio corpo em relação à lei da gravidade. É quando, sim, nós conseguimos manter o nosso corpo em uma determinada postura, de uma determinada posição, e então, sim, conseguir executar uma determinada ação. Para que isso aconteça, e consta todo um desenvolvimento desde lá do início, quando a gente parar novamente para pensar naquela criança que começa a ficar em pezinho, ela precisa ter essa sustentação do seu corpo para alcançar esse equilíbrio. Lateralidade é a predisposição da utilização de um determinado lado do nosso corpo que vai ser, digamos assim, privilegiado. Mas porque nós queremos? Não, porque os nossos próprios hemisférios cerebrais é que vão definir essa ordem. Refere-se, então, aos lados direito e esquerdo. Ritmo. O que seria o ritmo? Ele pode ser definido como a estruturação temporal das funções neurovegetativas, como a respiratória, a cardíaca, a dividia, de atividades da expressão, de estilo de vida de cada um dos indivíduos, das suas manifestações existenciais e comportamentais. Então, nós temos um ritmo. Quando você fala em ritmo, nós não podemos pensar só num ritmo de correr, andar, ser mais rápido, ser mais lento, porque nós temos também o ritmo da nossa própria respiração, do nosso próprio movimento, batimento cardíaco e do nosso movimento de vigia, ou seja, quando eu consigo ficar atento, acordado, e quando eu começo, então, a diminuir esse meu ritmo e vou para a fase do sono. Quais são, então, os objetivos da psicomotricidade? Quando a gente fala em jogos, em práticas de jogos psicomotores, nós estamos falando, então, da psicomotricidade. Quais seriam esses objetivos, né? Um dos objetivos da psicomotricidade é estimular a coordenação motora de acordo com o objetivo desejado da criança. Coordenação motora fina e grossa. De induzir a capacidade da percepção por meio do conhecimento dos movimentos e das respostas corporais. Motivar as crianças na descoberta das suas expressões, além de impulsionar a ação criativa e da emoção, porque movimento também traz essa questão da criatividade e das emoções, dos sentimentos. Trabalhar a comunicação de uma interação social. Nós costumamos dizer que o corpo fala. Mesmo que eu não tenha uma comunicação oral, eu vou ter uma comunicação corporal. Estabelecer a consciência e o respeito ao espaço de outras pessoas, o meu corpo em relação aos demais. Reforçar a valorização da autoestima e da identidade própria. Também é importante eu reconhecer o meu corpo, os meus movimentos,
saber cuidar e querer bem dele mesmo. Em relação a todo esse desenvolvimento infantil, por aqui nós vamos estar sabendo então dessa primeira parte. Eu acho que é muito importante a gente ter noção desse desenvolvimento para pensarmos então adiante como utilizar alguns exercícios, tarefas, jogos para aquela minha criança, para aquele meu aluno, para o meu filho, para o meu paciente, porque eu preciso sim entender do seu desenvolvimento e ir em busca dos objetivos para poder estimular e aprimorar esse desenvolvimento. Hoje eu fico por aqui, espero ter agregado mais conhecimento a vocês e até a próxima. Audio